Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós conhecemos as mudanças socioeconômicas e culturais pelas quais o Brasil passava na década de 1920 e também as suas repercussões no processo político. Também compreendemos o contexto que levou à eclosão da Revolução de 1930. Hoje, falaremos sobre o ano de 1922. Geralmente, nas aulas de história, falamos sobre décadas, às vezes em uma aula falamos sobre séculos. Hoje, falaremos sobre exatamente um ano, o ano de 1922. Vamos entender, então, por que esse ano vale tanto a pena ser estudado. Esse será o assunto da aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 186. Prontos? Bom, o ano de 1922 foi marcante na história do Brasil. O avanço da industrialização, o crescimento de novos grupos sociais, comemorações oficiais, inovações tecnológicas, ações de contestação política e movimentos de renovação artística tiveram grande impacto no país. Além disso, os acontecimentos marcantes desse ano influenciaram grandemente a história posterior do país. Semana de Arte Moderna. Em fevereiro, um grupo de jovens artistas, escritores, pintores, músicos, rompeu com os rígidos padrões acadêmicos e tradicionais que predominavam na criação artística brasileira. Durante uma semana, no Teatro Municipal de São Paulo, obras de arte foram expostas, recitaram-se poemas e ouviram-se recitais de música. A maioria dos artistas foi intensamente vaiado pelo público, o que, segundo um dos participantes, era o melhor reconhecimento que poderiam obter. Depois dessa semana, a arte brasileira não seria mais a mesma, e sua relação com a arte estrangeira passou a ser objeto de reflexão e de muito debate. Os modernistas defendiam que a arte brasileira não devia ser uma mera cópia do que se fazia em países europeus, mas sim uma releitura baseada na realidade brasileira. Nessa imagem ao lado temos um retrato de Mário de Andrade, que foi feito por Anita Malfatti, uma das obras expostas na Semana de Arte Moderna. Críticos adeptos da arte clássica repudiavam obras como essa. Os modernistas, no entanto, defendiam a liberdade de criação e a inovação nas formas e cores. Mário de Andrade, representado na pintura, junto a Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Tarsila do Amaral foram os organizadores da semana. Além disso, ele é considerado um dos grandes autores do modernismo brasileiro e autor de uma obra conhecida que é Macunaíma, uma das obras mais importantes de nossa literatura. Mulheres na Semana de Arte Moderna de 1922. Os artistas da Semana de 1922 desafiaram os padrões artísticos e sociais considerados tradicionais pela sociedade da época. Parte importante desse desafio se deveu à participação de mulheres nesse evento. Elas usaram técnicas inovadoras e ocuparam espaços considerados inadequados para mulheres de bem na época. Tarsila do Amaral e Anita Malfatti expuseram obras modernistas, distantes dos padrões artísticos tradicionais. Já Guiomar Novaes fez um recital de piano aberto ao público. Fatos considerados corriqueiros nos dias atuais foram uma grande ruptura em uma época em que as mulheres sequer podiam votar. Essas artistas abriram novos espaços para um entendimento mais amplo da capacidade e do direito à igualdade das mulheres.
Na imagem à esquerda é um autorretrato de Tarsila do Amaral, de 1923. E à direita, a tela A Boba, de Anita Malfatti, obra impressionista com elementos cubistas. Além da arte, podemos lembrar, o que já foi discutido na aula anterior, sobre o tenentismo. Nós vimos sobre a coluna Prestes. Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. A primeira manifestação tenentista deu-se com uma tentativa fracassada de levante militar, iniciada no Forte de Copacabana em 2 de julho de 1922. A não adesão de outros oficiais e o cerco dos soldados leais ao governo fizeram com que centenas de revoltosos desistissem. Restaram apenas 18, que no dia 6 de julho caminharam, armados, em direção ao Palácio do Governo. Ganharam a adesão de um civil, mas à medida que avançavam, eram alvejados por tiros disparados pelas tropas do governo. Apenas 2 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Os demais morreram como mártires, como heróis. Chamada de Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, essa manifestação se tornou inspiração para outros levantes tenentistas, como o de 1923 no Rio Grande do Sul e o de 1924 em São Paulo, e entre 1925 e 1927 no interior do Brasil, a coluna Prestes, que vimos na aula anterior. Aos tenentes do forte, foi dedicado o seguinte poema, publicado no jornal carioca Correio da Manhã, em 1922. É este que eu trago aqui no slide. Eles eram tão moços, e lá fora, o mundo, a vida, o amor, tanta ilusão, que anseio de viver, de se ir embora. Cada um não sufocou no coração. Por que, enfim, esse gesto? Essa vergonha da derrota final? Ah, brava mocidade que ainda sonha e morre pelo ideal. E aqui temos uma imagem desse evento histórico, desse momento histórico, que ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Então, estes acabaram sendo uma inspiração para outros movimentos tenentistas que vieram a seguir. 1922 também marcava o centenário da independência do Brasil. Na segunda metade do século XIX, pessoal, as nações industrializadas da Europa passaram a organizar grandes exposições universais, nas quais eram divulgadas as novidades surgidas com o processo industrial. Não demorou para países menos desenvolvidos, como o Brasil, passarem a sediar essas exposições. O Brasil sediou a sua em 1922, naquele que ficou conhecido como Exposição do Centenário. A comemoração do centenário da independência foi o momento adequado para o governo do presidente Epitácio Pessoa recuperar seu abalado prestígio naquele difícil ano de 1922. A imprensa leal ao governo procurou relatar em detalhes todos os momentos da grande festa do dia 7 de setembro. O tom das reportagens era exagerado e patriótico. O presidente, na parte da manhã, acompanhou uma grande parada militar. Ao meio-dia, em todas as escolas primárias do país, houve uma cerimônia de juramento de fidelidade e amor eternos à bandeira nacional. Na parte da tarde, uma verdadeira multidão se acotovelou à espera da inauguração da exposição do centenário, que finalmente ocorreu às 16 horas. A exposição era enorme para os padrões brasileiros. O visitante percorria 2.500 metros entre pavilhões, descritos pela imprensa como deslumbrantes monumentos arquitetônicos. A entrada principal ficava na Avenida Rio Branco. Foi construída uma porta monumental de 33 metros de altura. Na Avenida das Nações,
se alinhavam os palácios e representações estrangeiras. Mais adiante, avistava-se a praça, na qual se erigiam os palácios brasileiros, considerados monumentos majestosos de nossa riqueza e de nossa capacidade de trabalho. Foram erguidos 15 pavilhões estrangeiros. Na área nacional, havia os palácios de festas, dos estados, da música, da diversão, da caça e pesca e muitos outros. Alguns desses prédios ainda podem ser vistos nos dias de hoje. Tá? A exposição do centenário também ficou marcada por uma grande inovação tecnológica. Em meio à inauguração, essa inauguração foi marcada pela realização da primeira transmissão de rádio no Brasil. Esse meio de comunicação teria grande impacto na vida política, social e cultural do país nas décadas seguintes. Observe essa imagem acima. Aqui podemos perceber a população presente na abertura da exposição do centenário, em frente ao pavilhão construído especialmente para esse evento que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Neste ano também foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Muitos líderes do movimento operário, que vinha se estruturando no Brasil desde o final do século XIX, participaram da fundação do Partido Comunista. Influenciados pelos ecos da Revolução Russa, eles acreditavam que apenas uma organização centralizada poderia mobilizar os trabalhadores em nível nacional e interferir nos rumos da política do país. Nessa imagem são os fundadores do Partido Comunista em 1922. Muitos deles eram ex-anarquistas. O último fato de 1922 que eu gostaria de chamar a atenção para vocês hoje é a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em 1922, Berta Lutz, uma das pioneiras do feminismo brasileiro, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo voto, pela escolha do local de moradia e pelo trabalho de mulheres sem autorização do marido. Para vocês terem uma ideia, essa luta acabou colaborando para o direito do voto das mulheres, mas que foi conquistado apenas em 1933, esse direito ao voto pelas mulheres. Observe essa imagem, pessoal. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino sucedeu à Liga pelo Progresso Feminino. A organização procurava articular ações em favor da participação feminina na esfera pública, em vários estados do país. Ao centro, nessa imagem, a líder norte-americana Carrie Chapman Catt, ao lado de Berta Lutz, que está de branco. É uma fotografia de 1922. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós conhecemos fatos muito importantes para a história do Brasil, que ocorreram no ano de 1922 e possibilitaram grandes mudanças sociais, culturais e políticas no Brasil do século XX. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês. E hoje eu vou encerrar a aula um pouquinho diferente. Hoje foi nossa última aula do ano de 2020. E eu estou aqui para agradecer vocês. Agradecer pela compreensão, pela dedicação. Não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil para vocês, não foi um ano fácil para nós, professores, mas foi necessário. Tudo que nós fizemos foi para garantir a saúde de vocês. E tentamos minimizar os impactos na educação a partir das videoaulas. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Desejo que tenham um excelente fim de ano. Boas festas, um feliz ano novo, que 2021 seja um ano iluminado para todos nós. Um abraço e até mais.